Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse que não é necessário que câmeras corporais da Polícia Militar gravem constantemente. De acordo com o governador, o importante é manter a população segura. Abro aspas aqui para Tarcísio de Freitas. Não há necessidade de gastar com armazenamento de imagens de uma câmera que nunca é desligada, sendo que já existem outros modelos de monitoramento para evitar excessos policiais. Queremos uma população segura e não um policial vigiado. Fecho aspas. O tema entrou em discussão depois de o governo de São Paulo lançar um edital em busca de câmeras que pudessem ser desligadas pelos agentes. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, deu um prazo de 72 horas para que o governador se manifeste sobre o assunto. Consta, quero ouvi-lo aí sobre essa... É uma polêmica essa questão das câmeras aí nas fardas dos policiais, e aí teve então essa declaração que a gente trouxe aqui do governador Tarcísio de Freitas e também a manifestação, a ordem, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, que deu aí 72 horas para o governador se explicar a respeito. Pois é um dilema, sim, pelo seguinte, né? Nós, cidadãos, indivíduos, delegamos o monopólio da força ao Estado, que vai cuidar da nossa segurança por meio da força policial, no caso doméstico, e por meio das forças armadas, no caso internacional, na proteção das fronteiras e por aí vai. E tem que ter algum mecanismo de transparência, de freios e contrapesos, para não ter abuso da polícia ou das Forças Armadas. Mas isso já existe, tem a corregedoria, tem as investigações internas, tem um monte de coisa. Então não me parece ser disso que se trata essa pressão toda, e vindo de onde vem, né, da Globo, da esquerda, do PSOL, do STF, não me parece ser uma preocupação legítima com coibir potenciais abusos da força policial. Me parece ser muito mais uma campanha, ou mais um capítulo da campanha de difamação e demonização da polícia, que eles chamam de fascista, e toda essa bandidolatria que, de alguma forma, trata o marginal como vítima, como coitadinho, como alguém que, se você der oportunidades materiais melhores, ele vai sair do mundo do crime, o que é uma falácia. Né? Trata pobreza como sinônimo de criminalidade, o que é ofensivo para com a imensa maioria da população pobre e honesta e trabalhadora, inclusive das favelas no Brasil. Então é mais um capítulo nessa linha, né? E claro que quer, de alguma forma, hostilizar o policial e tudo. O sujeito vai no banheiro filmando, né, daqui a pouco. Eu gostaria de ver esse pessoal que está tão preocupado com transparência da polícia, preocupado também em levar essa ideia adiante, talvez no STF, na política. Imagina agora todo parlamentar com uma câmera o tempo inteiro nos corredores, no gabinete, enquanto estiver trabalhando como deputado, né? Imagina o ministro do Supremo chegou, bota aquela capa do Batman e liga a câmera e não desliga mais. Eu acho que o Brasil ia ganhar muito mais do que a polícia fazendo isso. Com a autoridade, né, de quem passou 10 anos repetindo que um terrorista assassino italiano, Cesare Battisti, era inocente, depois o próprio Battisti confessaria ao ser deportado para a Itália, que ele participou de pelo menos 4 assassinatos e por isso foi condenado à prisão perpétua. É com essa autoridade que o presidente do Supremo dá ultimatos ao único governador que ousou e foi bem sucedido enfrentar o PCC. O Brasil deve a reincorporação ao território nacional de uma região, litoral paulista, a região do Guarujá, que foi amputado do mapa do Brasil pelo PCC. Controlava a região, deixou de controlar 100 câmeras. Não precisa disso. Por que eles se preocupam com o Tarcísio enquanto libertam criminosos confessos? Quer dizer, o pessoal que roubou bilhões, esse não tem problema. Os ministros não recebem prazos aí para explicar por que praticaram ilegalidades. Agora, o governador,
O único que combate de frente e com eficácia a maior organização criminosa do Brasil, esse precisa fazer concessões a bandidos. Só no Brasil um presidente da Corte Suprema apoia o lado dos delinquentes. A Companhia Nacional de Abastecimento vai realizar no dia 6 de junho o primeiro leilão para compra de até 300 mil toneladas de arroz importado. Segundo a Conab, a medida foi necessária para supostamente conter o aumento do preço do cereal nas prateleiras, depois da tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O estado é o principal produtor de arroz do Brasil. Contudo, um relatório da própria Conab mostra que, apesar da destruição de várias lavouras na região, a maior parte da safra dos arrozais foi preservada. Ainda de acordo com a Conab, o arroz, que terá na embalagem a logomarca oficial do governo Lula, deverá ser entregue até o dia 8 de setembro. Consta, começamos aí com você, a gente está vendo na tela, até já comentamos aí desse assunto anteriormente, né? O arroz estatal, na embalagem então do arroz importado vai ter essa inscrição aí, produto adquirido pelo governo federal, uma baita propaganda, né? Aí na embalagem do arroz, que será pago aí por todos nós nesse leilão que ficou marcado então para o próximo dia 6 de junho, para compra aí de 300 mil toneladas. O gasto estimado aí previsto é de até 1 bilhão e 700 milhões de dólares. É nefasto, né, fazer propaganda em cima dessa tragédia. Se é necessário mesmo ou não importar o arroz, há alguma controvérsia. Eu já vi produtores dizendo que não é necessário, mas vamos supor que seja, né? Botar a logomarca e fazer marketing eleitoral e político com isso é a cara do PT. E no mais, claro, a gente pode perguntar o que acontece com o MST, que produz tanto arroz, segundo o próprio PT, né? Nessa hora não dá para contar com os companheiros? Silvio, e aí no seu comentário eu vou pedir para a gente exibir novamente aí a embalagem do arroz estatal, tá aí, ó, produto adquirido pelo governo federal, para você fazer uma observação. Porque aí tá o pulo do gato. Vamos ver se a gente consegue mostrar, porque agora há pouco a gente exibiu Ministério da Agricultura e ao lado Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apareceu na sequência. A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento, tá aí. Esse é o pulo do gato do governo Lula. A Conab foi transferida do guarda-chuva do Ministério da Agricultura e Pecuária para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando a gente fala Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós estamos falando do Ministério do MST. É o Ministério do Paulo Teixeira. E o presidente da Conab se chama Edgar Preto. Ele é ligado ao MST, aliás, ele é filho do Adão Preto, que foi deputado federal e é um dos fundadores do MST. Também foi deputado. Aliás, o Edgar Preto fez carreira no Rio Grande do Sul como deputado estadual, esteve à frente da Assembleia Gaúcha no governo Tarso Genro. Então, o grande pulo do gato é que a Conab foi entregue ao MST pelo governo Lula, assim como as superintendências do INCRA, são 22 ou 23, porque teve uma briga lá em Alagoas, o Arthur Lira chamou até para um familiar dele para chefiar o INCRA lá no estado. Então, são 22 superintendências do INCRA entregues ao MST e à Central de Abastecimento, que tem base no Rio Grande do Sul. Pois é, Augusto, ainda essa discussão seria necessária a importação do arroz ou não, alguns especialistas entendem que não, inclusive a Conab disse que 86% da safra gaúcha, safra de arroz do Rio Grande do Sul já havia sido colhida antes das chuvas, já estavam armazenadas e que por isso não havia necessidade aí dessa importação neste momento. Olha, um dos líderes, um dos empresários que lideram os produtores de arroz, ele explicou claramente numa entrevista que a safra gaúcha ela escapou da tragédia. Eles colheram a tempo, por pouco, né? Mas a tragédia não se estendeu nas proporções atingidas em outros setores. Os produtores de arroz. Existe arroz. Agora você vai querer resolver o problema com congelamento de preço,
Distribuição pelo governo. É a Arrosbras, né? Um dos jornais usou. Hoje isso aí surgiu isso. É a marca do fracasso. Ele está criando uma extensão de um ministério inútil, controlado por uma turma que quer desenvolver, né, a agricultura, invadindo fazendas. Como é que pode dar certo? E ele faz tudo isso às pressas, né, como foi a nomeação do Pimenta. Pimenta fez alguma coisa, já está lá perplexo e comendo. Agora vai mandar arroz para o Rio Grande do Sul e vai segurar o mercado com o preço, o logotipo do governo. Olha, o governo Lula está perdido, né? Sim. Perdido, ele está batendo cabeça e não sabe o que fazer. Fabi? O meu comentário é breve. O pessoal achou que o bonequinho lá não ia dar certo, ó. É um pulo o bonequinho do Maduro para o arroz com carimbo aí do governo Lula. Mas eu tô brincando, mas não, porque isso é abuso de poder econômico. Se fosse o presidente Bolsonaro, quanto tempo? 48 horas? Será que pediram para tirar pelo menos o logo, depois para prestar contas? TCU, cadê você? Né? Tribunal de Contas da União, cadê? Fabi, sem consultar os produtores. Não convoca os produtores. Como é que está a situação? Pode causar um desequilíbrio. Contra a vontade dos agricultores, ele está fazendo isso. É uma intervenção estatal, né, que pode causar um desequilíbrio aí na economia. Bom, e a derrubada dos vetos aumentou ainda mais a crise interna no PT. Segundo o jornal Estadão, deputados do partido se mostraram insatisfeitos com a condução do governo nas votações. De acordo com o jornal, num grupo de WhatsApp, os parlamentares se diziam preocupados com a possibilidade de a instabilidade política que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016 se repetir. Na troca de mensagens, os deputados petistas reclamam que o Palácio do Planalto dá mais atenção a demandas do Centrão. Um dos deputados perguntou, abre aspas, o massacre ontem vai fazer o governo começar a montar um time de apoio ou seguirá com a regra de tratar mal quem vota a favor e tratar bem quem vota contra? Fecha aspas, Constantino, uma baita apuração aí de bastidor, né, do que aconteceu dentro do PT depois dessa humilhação, como bem disse o Silvio Navarro, da última terça-feira. Como é que você avalia esse desfecho, Consta? Casa onde falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Então vai todo mundo começar a puxar a sardinha para o seu lado, e o PT é isso. Como o Lula não trouxe um projeto de nação, ele trouxe só um projeto de poder, ele não tem aliados, né? Ele tem comparsas, e os comparsas cobram suas faturas, e quem não está recebendo começa a abandonar a canoa furada. Então, é um somatório de coisas, né? Os meus colegas já falaram de várias. Eu tinha uma lista aqui preparando também. O Padilha é um bom ponto, né? E já está, pelo menos, o Lula falando em talvez tornar mais abrangente, né, a cúpula para as reuniões semanais ali na articulação, porque tudo na mão do Padilha está aí o resultado. A questão da pauta ideológica em si, né, as questões de costumes, temos um Congresso mais conservador na média. Então o Centrão, nessa hora, acaba votando contra as ideologias insanas do próprio PT. A questão das emendas, os bilhões todos, o velho mensalão que o PT solta, começou a ficar cada vez mais caro, né? Tem que comprar voto a voto, indivíduo a indivíduo, tá ficando caro. Por quê? Porque falta coesão e por aí vai. A própria Globo não conseguiu esconder o clima de ressaca, e aí tentam culpar a comunicação, mas aí eu ofereço realmente uma visão alternativa. É um problema de essência, é um problema de conteúdo. O Lula 3.0 é um Lula mais raivoso, mais vingativo, que está aparentemente pouco se lixando para tudo, quer ficar viajando com a Dilma, com a Janja, e dane-se o resto, né? E o troço está afundando. Então, começarem a falar em impeachment é algo que vai acontecer mesmo. Nos grupos internos de WhatsApp, e o próprio Nicolas Ferreira levou isso no dia do massacre, da derrota veemente e humilhante para o PT, já levou. Podemos começar a sonhar com isso? Falta talvez o ingrediente da economia degringolando para valer. Está quase lá, tá? A gente está vendo os indicadores
e já tem muito tucano de mercado, muito pseudo-liberal arrependido, apavorado. Não era preciso ter uma bola de cristal para saber que com essa gente aí a economia ia degringolar, era questão de tempo. O tempo está passando e estamos chegando no momento em que a coisa vai começar realmente a ficar esquisita. Aí é o que falta para todo mundo abandonar o barco de vez. Fabi, os nossos colegas trouxeram aqui esse olhar político, né? Essa análise política das derrotas aí da última terça-feira, mas eu queria trazer aqui a ACP Mancuso no nosso chat, fez uma pergunta que acho que vai bem para você aqui. Podemos acreditar nessas derrotas ou serão revertidas? Falamos ontem sobre a possibilidade de judicialização, né? O fim das saidinhas, a questão da criminalização das fake news, que acabou não passando, né? Houve ali a manutenção do voto 46, mas, porém, todavia, contudo, os partidos de esquerda já estão se articulando internamente para levar a questão aí para o Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia aí? Podemos acreditar ou vai ter reversão, vai ter discussão? Bom, excelente ponto trazido aí pelo chat, até agradeço, porque realmente isso é fato, que vai ser judicializado. Por exemplo, as saidinhas vai ser. Ontem, por coincidência ou não, teve um caso isolado lá que o ministro André Mendonça votou incluindo aí que não era retroativo para um preso específico, mas é uma pessoa específica, tá? É aquele caso que eles julgam caso a caso. E ele aplicou a lei, gente. Eu sei que tem muita controvérsia nisso, mas o problema é o pessoal entender do que a gente está falando e como realmente o judiciário pode reverter, né, dar essa invertida. A pena no Brasil, ela é caracterizada não somente em relação ao que a gente pensa em punição, né, ou segregar alguém da sociedade, não. A pena pela lei, tá? Não é o que eu concordo, está na lei. Ela também é algo que vai fazer você ser ressocializado. Então, o caráter penal da pena no Brasil, quando chegar no Supremo para discutir, eles vão levantar isso e vão falar que você não pode revogar esse caráter penal da pena. Então, falta, às vezes, o conceito básico. Agora, essa pergunta que ela falou de reverter, tem outros sinais também de enfraquecimento do próprio governo Lula em relação à realidade. Eles estão perdendo presidência de comissões, então o próprio Nicolas, que você citou, Paula, é presidente de uma comissão importantíssima para o PT, e que está lá e fazendo ainda uma boa presidência, tem CCJ, tem outras. E aí também, até o Silvio me ajudou aqui a lembrar que o que o PT conseguiu no ano passado de vitória foi colocado ali na conta porque foi preciso fazer um acordão. E qual que foi esse acordão? Foi perdido Caixa Econômica Federal, Banco Nordeste, postos, aeroportos e turismo, sendo que nessas pastas quem tinham? Mulheres. E foi substituída por alguém do Centrão. Então, esse comentário de alguém lá que vazou, e a gente não sabe quem, trazido pela reportagem do grupo de WhatsApp, ele tem razão, né? Quando não consegue governar, vai para o Centrão. Só que o problema é que o Centrão tem uma tendência para ser esquerdista, né? Eles gostam. Então tá fácil. Fabi, acabou de sair aqui no site da Revista Oeste, para quem está nos acompanhando, OAB vai ao STF contra a lei que acabou com as saidinhas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil vai interpelar. Exatamente. Vai entrar com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, aí é outro ponto. Que, assim, a gente não tem dúvida da postura política da OAB. Porque enquanto a OAB não fizer o que ela veio para fazer de verdade, para que serve a OAB? A função básica dela é para defender as prerrogativas dos advogados. Não tem feito. Nós temos provas, aliás, em relação a isso. E ela fica nessas questões secundárias. Para mim, isso é secundário. Só que, olha, tem um ponto a ser levantado que vai ser engraçado acompanhar. Eu não vejo que isso seria uma atribuição para ser colocado lá no nosso site, para ser colocado no Supremo. Seria talvez matéria do STJ, porque a gente está falando aqui de matéria penal, né? Então, OAB, será que vocês estão tão ruins a esse nível, né? Eu já sei a resposta, mas eu nem consigo ficar indignada com isso. Mas é uma grande tristeza. Então, o problema é esse, que por mais que tenha articulação política de verdade, de partidos políticos, desses acordos que tem no Congresso Nacional, tem uma linha secundária, né, que é o Supremo e é a OAB. Então, ou seja, o Judiciário, um dos poderes, está realmente governando junto.
Meus amigos, Donald Trump agora mais forte do que nunca. É o que apontam as pesquisas americanas. Bilionários de Wall Street reafirmam apoio a Trump apesar da condenação. Vejam. Antes que 12 cidadãos de Nova York rotulassem Donald Trump como criminoso, um júri diferente, reunido no suntuoso Hotel Pierre, na Quinta Avenida, chegou ao seu próprio veredito. Mesmo que o júri do Tribunal Criminal de Manhattan considerasse o ex-presidente culpado das acusações, os abastados de Wall Street concluíram que ele ainda seria a escolha deles para a Casa Branca. Segundo informações do jornal O Globo, essa reunião, 16 dias antes do veredito histórico de quinta-feira, revelou o cálculo frio que está agora em um jogo no mundo financeiro nos Estados Unidos. Desde apoiadores de longa data até relutantes aliados circunstanciais, um número crescente de figuras preeminentes no mundo dos negócios e das finanças nos Estados Unidos está abraçando a possibilidade de um retorno de Trump, sem se importar com a condenação criminal. Este veredito terá menos que zero impacto no meu apoio, diz Omer Malik, presidente da 1789 Capital e co-anfitrião de arrecadação de fundos para Trump no Hotel Pierre, enquanto processava a notícia da condenação. Ecoando o ex-presidente e os líderes republicanos, Malik caracterizou todo o julgamento como uma instrumentalização do sistema legal. Alguns financiadores que abandonaram Trump depois da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 estão agora apoiando o republicano novamente. Um grande motivo em uma palavra: dinheiro. Trump prometeu cortar impostos para os ricos e eliminar regulamentações, enquanto o presidente Joe Biden quer o oposto. A arrecadação de fundos no hotel, organizada pelo bilionário Howard Lutnick, atraiu as classes altas de Manhattan, mesmo enquanto o julgamento histórico de Trump se desenrolava. Malik duvidava que o veredito de culpado mudasse a opinião de uma única pessoa que estava lá, ou as mentes de muitos outros. Menos de 2 semanas após essa reunião, Steven Schwarzman, magnata da Private Equity e doador republicano, anunciou que novamente apoiava Trump. O cofundador da Blackstone está entre as 40 pessoas mais ricas do mundo, com uma fortuna de 41 bilhões, o equivalente a 213,5 bilhões de reais. Na quinta-feira, antes do veredito repercutir, o investidor bilionário Bill Ackman demonstrou inclinação para apoiar o ex-presidente. Em uma postagem no X, antigo Twitter, Ackman repercutiu um tweet de Ron DeSantis, sugerindo que o sistema judicial americano havia sido cooptado para objetivos políticos. Afirmações semelhantes repercutiram nas redes sociais. Após 2 dias de deliberação, o júri considerou Trump culpado de falsificar registros comerciais para ocultar um pagamento clandestino a uma estrela pornô. O veredito coroou um julgamento de 7 semanas repleto de escândalos. Trump, o presumível candidato do Partido Republicano, entra agora na reta final de uma corrida à Casa Branca, com uma marca que poria fim à carreira de praticamente qualquer outro candidato presidencial. Previsto para ser sentenciado pouco antes da convenção do partido, ele certamente apelará. A forma como os eleitores reagirão é incerta, mas os apoiadores do ex-presidente já começaram a se unir em torno dele. Na verdade, Trump capitalizou seus problemas legais para angariar dinheiro de doadores abastados. Sua campanha arrecadou 25 milhões, o equivalente a 130 milhões de reais, a mais do que Biden em abril.